Ok, vamos à leitura, então. O Roberto está aberto, deixa eu puxar aqui. Gravando. Então, veja só. Vocês já tinham visto o gênero textual anterior, resenha crítica. Ficou alguma dúvida com relação àquele gênero? Não, né? Ficou bem claro todas as explicações que eu dei para vocês. Então, vamos lá, acompanha comigo. Vivemos na era da tecnologia e da informação rápida. O conhecimento está ao alcance das mãos. Então, hoje em dia, num simples clique, no simples toque, no celular, a gente consegue ter um conhecimento amplo sobre N assuntos. Então, a informação, ela está extremamente acelerada, tá? Isso tem um aspecto positivo, porque facilitou para a gente o acesso à informação e a quantidade de informação também. Porém, essa quantidade, em alguns casos, tem prejudicado determinadas áreas, determinadas pessoas, pela questão de sobrecarregá-las, tá? Igual muita informação, ao mesmo tempo, às vezes a gente acaba não aprendendo um determinado assunto, um determinado assunto fica vago, ok? Certo, Heitor? Ok? Beleza? Então, vamos lá. Você já parou para pensar em como estaria a sociedade se não houvesse recursos e saberes que permitissem o estudo de novos medicamentos e vacinas e o acesso à internet, por exemplo? Bom, hoje em dia, se não tivesse esse recurso, igual a gente já está passando por esse momento bem complicado, e com a tecnologia avançada, e ainda assim não for encontrada a vacina, tá? Mas imagine se ainda não tivesse a tecnologia, como no caso das outras, né, das doenças, igual a gripe espanhola. Oi? Exatamente. Igual no caso da gripe espanhola, no caso da peste bubônica, que assolou 1/3 da Europa, ou seja, 1/3 da população da Europa é muita gente, eu acho que é o dobro de pessoas que morreram e depois do corona. Então, é muito importante também esse avanço que tivemos. Você imagina a nossa vida sem o apoio da ciência? Vocês imaginam a nossa vida hoje sem a ciência? Tem como? Ei, pessoal também aí que está em casa, vocês imaginam a vida sem a ciência? E aí? Não, Caio? Não, né, Heloísa? Ninguém imagina. Imagino a Europa em 1600 a 700. Isso, Idade Média. Onde, né, as pessoas, elas, às vezes, eram dizimadas, eram mortas por pouco. Oxe, o pessoal era queimado em praça pública, devia render o churrasquinho massa. Muito engraçado. Tom irônico, viu, Marcos? Em geral, há um sentimento de confiança no que é cientificamente comprovado, mas nem sempre foi assim, tá? Das imagens que foram divulgadas aí na abertura da unidade, cadê? Vou voltar aqui, ó. Tem a bússola, pessoas conversando, internet, comprovação da teoria heliocêntrica, é a página anterior, tá? Onde só tem as imagens aí. Criação do primeiro aparelho de telefone celular, 1973. Então, as imagens da abertura da unidade formam uma linha de tempo com algumas descobertas científicas e criações tecnológicas. Reflita. Em que medida elas foram e são importantes para a formação do mundo, tal como você conhece hoje? Então, qual a importância do desenvolvimento que foi mostrado nessas imagens para o que vivenciamos hoje? O pessoal de casa pode responder também.
Calma, gente. Um de cada vez. Gente, não atropela. Vou dar um tempo para vocês. Né? E aí? E aí, Gabriel? Sabe me dizer? Gabriel Sul. Sabe? O net está caindo. Estão me ouvindo? Ou o sinal tá ruim? Tô Tá ouvindo. bom, tá bom. Tá ótimo. Tá certo. Pessoal, a gente pode dizer que hoje em dia a tecnologia aproximou a gente de pessoas que estão longe. Deixou perto quem mora longe, não foi? Deixou longe quem mora perto. Eu vou acordar no celular e não vou te ver pessoalmente. O que mais? A gente pode dizer que com a importância do desenvolvimento tecnológico para a questão de determinadas doenças, como o tratamento para o câncer, por exemplo, já está bem mais desenvolvido, não é? Igual, hoje em dia, pessoas não morrem de câncer, assim com frequência. Também. Tuberculose, o desenvolvimento, então, para a cura de várias doenças, o que mais? Vacinas contra determinado vírus. Isso, também. Ele disse vacinas para determinados vírus. Então, troque ideias com seus colegas acerca das descobertas científicas feitas pelo ser humano. Você acrescentaria mais alguma à linha do tempo dessa abertura da unidade? A descoberta de mais alguma coisa aí, além dessas que já foram mostradas? O pessoal de casa acrescentaria? Ou não? Tá tranquilo. E aí, Gabriel, você acrescentaria o quê? E bote a máscara. Não fique tirando o tempo todo, não. Isso. E aí, você acrescentaria o quê, Gabriel Lucas? Não sabe? É porque você estava falando com o Heitor, você queria. Ele falou o quê, Heitor, para você? Quer falar, né? Ok. Vamos lá. Alguém acrescentaria alguma outra descoberta, além dessas descritas nas imagens da abertura da unidade? O pessoal de casa acrescentaria? Qual? Fósseis, descoberta de fósseis. Ah, descoberta de determinados fósseis. Mais alguém? De casa? Oi. Tá. Oi. O quê, Pedro? A descoberta do fogo, a descoberta do fogo, massa. Também. Da energia, né? Da energia elétrica. Energia limpa, ciência espacial, no caso astronomia. Massa. A chegada do homem à Lua também. Podia colocar aí. Então, vamos lá. As descobertas científicas sobre as quais você conversou com seus colegas relacionam-se a uma área específica do conhecimento? Sim ou não? Essas que vocês citaram, do fogo, da energia. Química. E aí? Os fósseis, como o Caio falou. E aí, reflitam, o que é ciência? O que seria ciência de acordo com a opinião de vocês? Toda a descoberta do ser humano. A busca incansável pelo conhecimento e resposta de perguntas que sempre teremos e viemos a ter. Sim. Está dentro do contexto. Vocês acham que isso está dentro do contexto da ciência ou também pode estar atrelado à filosofia? Os dois. Digamos que a ciência ela coloca em prática
alguns conceitos que até então eram filosóficos, igual a descoberta do sistema solar, que a teoria da Terra ser redonda. Eram perguntas que os homens faziam entre si e até então não tinham uma resposta. E a ciência foi lá e buscou e comprovou. A Terra é redonda por conta disso. O Sol, ele faz 2 movimentos. Aliás, né, a Terra faz 2 movimentos em torno, né? A questão do tempo. Tudo isso foram comprovados, respostas que os homens conseguiram através da busca desse conhecimento, não foi? É isso? Alguém discorda de mim? Pode. Sem problema. Está aqui para questionar. Vamos à página seguinte. Alguém quer ler esse trecho? Pedro, tu pode ler para mim? A ciência define o conhecimento relacionado ao objeto de estudo, definindo a área competente, biológica, cuidada do homem. Nesse sentido, para que a ciência desenvolva-se em qualquer país, 2 tipos de investimento são necessários: financeiro e educacional. Pode. Como é possível pensar a ciência sem efetivo? Para se desenvolver, os serviços devem receber ao público da ciência em uma excelente base de conhecimento, a qual não será possível com uma boa educação técnico e experiência de si. O Brasil, por exemplo, tem um outro caminho percorrido na área de pesquisa, pois, infelizmente, a educação e a ciência não recebem serviços técnicos. Isso é uma realidade que vivenciamos. Assim, se a nossa ciência fosse mais explorada, fosse melhor investida, nós seríamos um país de primeiro mundo, porque aqui existem grandes descobertas, principalmente nas pesquisas em universidades, que se fossem investidas, levadas em consideração, chegaríamos longe aí. A senhora viu aquele caso da São Paulo, da universidade, que fizeram eles têm igual da China. Só que por falta de recursos, aí parou de para terminar. Exatamente. Já dava quase terminar. Exatamente. Mas é porque o nosso país, os políticos, né, enfim, o país, ele prioriza outras coisas, né? Eu não vou citar aqui porque vocês já sabem, já estou cansada de saber. E eu estou sendo gravada. Então, reflita o que é o conhecimento científico. Em seguida, compartilhe com a sala as conclusões que vocês chegaram aí. O que é esse conhecimento científico? Lembrando que, quando a gente estuda a questão do conhecimento, o conhecimento, ele é baseado, né, o conhecimento como um todo, ele é chamado de conhecimento prévio. O que é o conhecimento prévio? É o conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa vida. Dentro do conhecimento prévio, existem vários tipos de conhecimentos, dentre eles o científico. Nós temos o conhecimento linguístico, conhecimento de mundo, conhecimento textual, conhecimento filosófico e assim por diante, tá? E para vocês, o que seria o conhecimento científico? Ninguém quer falar nada. E aí, pessoal de casa, o que seria o conhecimento científico para vocês? É tudo que a gente sabe sobre a ciência, ué. Tudo que está sobre a ciência. Alguém discorda? Isso, conhecimento da ciência. Só isso? Alguém tem algo para explorar além disso? Eu acho que conhecimentos científicos são conhecimentos com base em pesquisas, estudos e análises. Muito bem, ó. Caio disse que é a base de pesquisas, estudos e análises. É um tipo de conhecimento ao qual a pessoa... Edson, você vai falar alguma coisa? Pode falar. Eu acho que é uma escapatória para não dizer tudo porque Deus fez, ou então porque Deus quis. Entendi. Para sair do viés do conhecimento religioso. É isso? Entendi. Alguém mais? Não?
Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Em sua opinião, por que o acesso à educação e ao conhecimento científico são tão importantes para a sociedade? Pessoal aí. Para a gente desenvolver uma economia melhor, talvez. Uma Criar economia futuros melhor. engenheiros, doutores. Vai ter avanço científico, né, em transporte, em saneamento da natureza, essas coisas. Muito bem, Edson. A questão do desenvolvimento do saneamento básico. Edson? É Marcos. Perdão, é Marcos, né? Desculpa. É porque eu saí. Oi? Exatamente, Heitor. Exatamente. Então, tudo que está ao nosso redor teve influência, querendo ou não, da ciência. A questão do desenvolvimento do saneamento básico, a estrutura, né, que cada residência tem, está baseada numa pesquisa científica. O desenvolvimento da eletricidade, o desenvolvimento que mais? Da questão da nossa alimentação, até porque a questão de pesquisas de locais onde pode inserir determinados alimentos, onde eles não produzem mais, enfim. Tudo isso nos afeta de uma certa forma. Na cultura. E isso é a questão cultural também. O desenvolvimento até da questão do cinema mesmo, dos museus, tudo que está relacionado à cultura também, à música, o desenvolvimento da música, a ciência pura. Por exemplo, conforme o som é emitido, tem toda uma pesquisa para aquele instrumento poder funcionar. Existem vários filmes que foram baseados na ida do Homem à Lua. Então, de certa forma, influencia na cultura. Exatamente. Então, ó, Documentário também. com certeza, vários documentários. Ó, tem uma dica aí no livro de vocês de uma série chamada Cosmos. Se eu não me engano, eu acho que eu assisti 2 episódios. Mas vale a pena. Tem na Netflix, se eu não me engano. Eu vou assistir. É porque vivem mudando, atualizando o catálogo, né? Mas se não tiver na internet, é fácil de achar. Aí pronto. Vocês conhecem alguma instituição que investe na ciência, isto é, que incentiva a pesquisa no nosso país? IBGE. Qual? IBGE. Deixa o homem lá falou. Não, o IBGE, ele é baseado em índice populacional, é mais conceito geográfico. Estatística? Não. E aí? Vixe, então não sei não. A gente tem o exemplo da Espaço Ciência, ele investe, tem lá a parte de pesquisas e tudo mais. Sabia não. Eu não me lembro. Tem por exemplo, lá onde eu morava tinha um centro também integrado de ciência, ele é chamado de SIC. E aí, SIC, que é Centro Integrado de Ciências, é tipo o Espaço Ciência daqui, onde as pessoas investem também nas universidades, na federal, tem várias pesquisas, né? A parte do... Aí eu esqueci o prédio, que é o prédio onde tem os cursos de biológicas, eles fazem pesquisas científicas lá também. E várias, a USP também tem, todas a Unicamp, enfim, todas as universidades também têm laboratórios na parte de pesquisa, né, com os alunos. Eles já praticam, né, fazem as aulas práticas e ajudam no nosso desenvolvimento científico também. Então, a seguir,
vocês vão, né, vão ler dois textos aí, um artigo de opinião e um abaixo-assinado. Lembram dos dois gêneros? Vocês já viram os dois. O artigo de opinião, então, a estrutura dele, ele é formado por introdução, desenvolvimento, conclusão, onde é um texto de caráter opinativo e argumentativo, tá? O artigo de opinião, diferente do dissertativo argumentativo, ele faz com que você possa voltar para o lado mais pessoal, ou seja, você pode usar a primeira pessoa ou terceira, tá? Na introdução, você vai apresentar o tema, expor, dizer o que é. No desenvolvimento, você vai trazer argumentos de defesa do seu ponto de vista sobre o tema. E na conclusão, você faz a retomada e pode sugerir propostas para a resolução do problema do tema, tá? No caso, o abaixo-assinado nada mais é do que um texto ao qual você vai convencer um órgão, geralmente um órgão público, alguém que está, enfim, alguém da Câmara, por exemplo, um síndico, sempre vai ser alguém um patamar maior, alguém acima, tá? Onde você vai convencer essa pessoa que aquele tema ao qual abaixo-assinado foi produzido, ele precisa, né, ser solucionado. E, ao final, vão ter pessoas que vão ser a favor desse tema. Geralmente, quem vai assinar um abaixo-assinado é a favor do tema. Então, até porque, se a pessoa não é, ela não vai querer, não vai dar importância ao texto, não vai querer assinar, certo? Então, primeiro é um artigo de opinião a respeito do corte de parte da verba para a pesquisa no Brasil, destinada ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, chamado de CNPq, tá? Esse Conselho Nacional, eles oferecem bastante bolsa de estudos para quem quer fazer pós-graduação. O que é pós-graduação? Depois da faculdade, você pode fazer um mestrado ou um doutorado, claro, geralmente o doutorado é depois do mestrado, ou uma especialização. E eles oferecem bolsas para principalmente a área de pesquisa, ou seja, quem está na área de biológicas, ciências biológicas, quem quiser farmácia, por exemplo, biomedicina, são os cursos onde eles oferecem mais bolsas. Medicina, fisioterapia, enfim. No ano de 2019. Então, ano passado, houve um corte. Dá para esperar o Heitor voltar? Ou... ele voltou, pode ir. O que acontece? O ano passado, houve um corte muito grande, várias pessoas, alunos que dependiam dessas bolsas, acabaram ficando sem. Porque o que acontece? Quando você entra no mestrado, do CNPq, que é o órgão que oferece bolsas de estudo para alunos das áreas de biológicas, né, que vão fazer mestrado, doutorado, enfim, para eles poderem desenvolver a pesquisa deles. Então, o que acontece? A maioria desses alunos, eles não podem trabalhar, porque um dos critérios para você ganhar a bolsa é não ter vínculo empregatício, porque você vai ter que investir 100% na sua pesquisa. Porém, no ano passado houve um corte, ou seja, muitos alunos acabaram ficando sem o seu ganha-pão. Era o salário que ele dependia ali para poder comprar, inclusive até comprar as coisas para a própria pesquisa. Certo? Então, foi um choque muito grande para esses alunos, né? E muitas pesquisas tiveram que ficaram paradas. Então, ambos os textos ajudarão vocês a... Por que hora acaba essa aula, gente? Só... Não faço a menor ideia. Tenho certeza que é tarde. 11h13 agora. 12h20. Acaba de 11h30. Não, 11, é porque eu vou pro 8º. Eu dou uma aula só para vocês agora, entendeu? É por isso que eu preciso saber só para eu começar aqui o texto. Depois da Quando senhora tu vê química. Karine não, trouxe um professor lá na porta, esperando entrar. Vamos lá? Veja só. Acompanha aí comigo o texto 1, na página seguinte.
que a página é 61, é? 61, tá? O CNPq e a Ciência no Brasil, por Mauro Bertotti, professor titular da Instituição de Química da USP. Foi 30 de agosto de 2019 que ele desenvolveu esse artigo de opinião. Então, ele diz assim: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, está vendo que, quando você insere uma sigla no seu texto, você tem que definir o que é. Ah, mas o corretor, ele vai saber o que é ONG, mas ele não, na hora de corrigir, ele quer saber o que você entende, o que você sabe sobre o assunto. Ele não está querendo saber o que ele não está querendo avaliar o que ele sabe. Então, vocês têm que colocar, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, ONU, entre parênteses, ONU. Esse que no final aí, não é noção dele. Oi? É o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Não é para ter o que no final. Eu não sei porque é o que, não. Pode ser voltado para algo estrangeiro. É o maior fomentador da pesquisa nacional em todas as áreas do conhecimento. Ele está apresentando ao tema, ele está dizendo o que é o CNPq. Ah, mas o corretor sabe o que é, como eu falei. Quando vocês começam a introdução do texto, de um artigo de opinião, tem que apresentar o tema, independente se o corretor sabe ou não, é como eu disse. Quando o corretor, em qualquer prova específica, seja concurso, seja vestibular, ele não quer saber, ele não quer que você... Tipo, ele já sabe o assunto, ele já sabe que está ali. Ele quer compreender o que você sabe. Então, sempre apresentem. Ah, mas é tão besta isso, né? O cara já... Não. Seja o mais detalhista possível quanto a isso. Eu já coloquei Tá? assim, voltar de novo. Oi? Eu já coloquei assim, eu vou voltar de novo. Não, ele está explicando o que é o órgão, o que ele faz, a função dele. Dá para esperar a Aline voltar? Pronto. Vamos lá. As atividades de pesquisa são desenvolvidas tipicamente... Vocês estão me ouvindo, pessoal de casa? Tá tudo ok? Tá. É porque ficaram tão quietos assim. Não, eu vou ficar uma aula só. Por isso que eu queria saber que horas acaba, só para eu ter uma noção para começar a leitura e tudo mais. Depois acho que é Samanta. Não sei. Vamos lá. As atividades de pesquisa são desenvolvidas tipicamente em laboratórios ou salas de estudo. Via de regra, por alunos de graduação e pós-graduação, sob orientação de um professor. Tá vendo? Ele está explicando o que o órgão faz. Ele oferece bolsas, enfim, de atividades de pesquisa. E isso, na verdade, os alunos, quando eles ingressam, eles ganham bolsa por esse órgão, eles têm que apresentar pesquisas, vai fazer a apresentação, vai fazer todo o currículo, é todo um trabalho. E aí ele vai passar por uma avaliação, eles vão ver se a pesquisa dele tem fundamento, que às vezes não tem, como o tema não é interessante, a pesquisa, às vezes, ela custa muito caro, então aí eles já barram. Agora, se a pesquisa tem um fundamento, ela vai ser plausível para a sociedade, aí eles investem, entendeu? Ele tem que criar um tema, tem que pesquisar sobre aquilo. Igual eu tenho uma amiga que ela está no doutorado e ela está desenvolvendo a pesquisa dela baseado, eu não sei especificamente que tipo, porque igual tem pesquisas que eles têm que abater animais, igual a do mestrado dela, ela teve que fazer ela teve que utilizar bodes. Uma espécie de bode que não tem em qualquer lugar, parece que é só numa área aqui do Nordeste. Uma cidade, um interiorzão aí. Então, ela teve que abater o bode, pegar a parte que ela precisava dele, para desenvolver a pesquisa, para todo um processo. E aí acharam super interessante a pesquisa dela, e viram que era plausível, viram que
os gastos, né, Gabriel? Os gastos não iam ser tão exuberantes, né, exagerados, aí investiram. Ela ganhou a bolsa, fez mestrado, só que esses são 2 anos de pesquisa. E ela só focou no mestrado. Então, era o dia todo, às vezes, sem dormir, ela dormia no laboratório para desenvolver a pesquisa. É toda uma relação. Pensa que o estudo acaba depois que você termina o médio, só está começando. Então, vamos lá. Para muitos destes alunos, a bolsa é a única fonte de renda, como o que eu falei. E eles dependem... Oi, vai. E eles dependem exclusivamente dela para se sustentar. Agora, você vê, né? Muitos alunos ficaram sem, como eu disse, o ganha-pão, sem poder sustentar ali. A bolsa é um benefício concedido pela agência de fomento como contrapartida ao trabalho exclusivo de pesquisa, ou seja, os detentores da bolsa não podem manter outro vínculo empregatício. Nossa, eles não podem. Ainda tem pessoas que mantêm, viu? Mas, assim, não pode ser registrado. E se também eles descobrirem, eles cortam. Dependendo da situação, eles cortam. Então, é muito arriscado o aluno manter esse vínculo. E outro, a tempo. Requer muito tempo. É como eu falei, às vezes minha amiga dormia no laboratório. Ela passava o dia e dormia no laboratório. Para poder... Porque, às vezes, ela pegava um material, trabalhava o dia todo naquele material, o material dava erro. Tinha que jogar tudo fora, começar tudo de novo. Às vezes, crises de ansiedade, de estresse, o pico de estresse vai lá em cima. Se a pessoa não tiver controle emocional, ela pira o cabeção, como, né, diz aí, né? Mas é importante, porque através desses pesquisadores que mantiveram firmes, a gente tem muita coisa. Igual, imagina se o inventor da lâmpada, ele não inventou a lâmpada de um dia para o outro, ele demorou, ele errou, ele ficou sem dormir. Exatamente, a persistência. Aliás, é normal na vida, não só na ciência. Se você, por exemplo, eu quero ser cantora, só que eu não quero fazer uma aula de canto, eu não quero persistir naquilo, eu vou conseguir ser cantora? Não. Embora hoje cantor é meio complicado de dizer, né? Vamos continuar aqui. Eu acho que eu fui na profissão errada. Eu acho que eu fui para a profissão errada. As bolsas são concedidas por mérito e com base na avaliação de currículo e do projeto, foi como eu falei. E um contrato denominado termo de outorga define explicitamente a duração do projeto e do financiamento, ou seja, você assina um contrato, por exemplo, eu tenho 2 anos e meio, 2 anos, enfim, para terminar esse projeto. Deu os 2 anos, eu não terminei, se vira nos 30. Você paga dependendo, você paga uma multa, você tem que pagar vai ter que devolver alguma coisa por fora. Você tem só aquele período que você tem, se der algum erro, alguma coisa, você tem o direito de pedir um adiantamento, por exemplo. Eu preciso de mais 2 meses. Eles dão até um limite de tempo. Se nesse limite também você estourou, não tem mais jeito. Aí você tem que devolver o dinheiro que foi investido. Aí você pensa, você ganha uma bolsa de 1.500 mensal a 2.000, dependendo né? Em 2 anos, faz as contas, o quanto vai ter que devolver. Então, as bolsas variam de 400 para a graduação a 2.200 para o doutoramento, ou seja, quem faz doutorado geralmente recebe mais. É porque o trabalho para quem faz doutorado, o trabalho de pesquisa é muito maior. E a duração também. Geralmente, um doutorado é de 3 a 4 anos para ser defendido aí. Por que os alunos desenvolvem pesquisas? Há 2 razões. A primeira tem relação com o processo formativo de um cientista. Durante a execução do projeto, o aluno toma contato com o método científico e aprende a lidar com problemas, criar e testar hipóteses. Então, é uma aula
Às vezes, os alunos aprendem mais na pesquisa do que na teoria, do que em sala de aula, colocando a mão na massa. Ah, impossível, a pessoa acabar em menos tempo. Nunca vi casos, eu tenho amigos que fazem mestrado, doutorado, eu nunca vi eles falarem que terminou em menos tempo. Geralmente é no tempo estipulado. Até porque você tem um período de aula também, por exemplo. Mestrado, você tem 1 ano, minha irmã está fazendo, só que é em história, né? Ela tem 1 ano aí de aula e 1 ano para desenvolver a monografia. Isso. Então, por que, né, eles desenvolvem? Durante a execução do projeto, o aluno toma contato com o método científico e aprende a lidar com os problemas, criar e testar hipóteses, empregar ferramentas apropriadas, redigir relatórios e artigos científicos e expor os resultados de seus trabalhos para a comunidade científica. Então, tem tudo isso ainda. Toda pesquisa que você faz, você tem que fazer um relatório diário, por exemplo, daquele experimento que você está fazendo. Lembram que a gente trabalhou gênero relatório? Eu disse do relatório científico, é isso. Eles têm que publicar artigos, depende da pesquisa. Tem pesquisa, por exemplo, que o artigo pode ser semanal, depende da pesquisa, é diário, depende da pesquisa, é mensal. Isso muito varia, entendeu? A outra razão para o desenvolvimento de pesquisa, trocou? Pessoal, aí de casa, minha aula finalizou, tá? Então, como tarefa, eu vou deixar para vocês responderem as páginas. Deixa eu verificar aqui. As questões relacionadas ao texto 1, deixa eu descer aqui rapidinho. Travou aqui meu notebook. Agora ele foi demais. 64. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Fica travando. Não, vocês não vão até 68 não, tá? Por enquanto, só façam a 64. Deixa eu ver aqui. Pronto, 74 e 65. Vou parar aí. Tá muita coisa também. Página, eu vou deixar aqui no chat, tá, pessoal? Deixa eu parar aqui a apresentação. Pronto, página 64 e 65 como tarefa, tá? Ok? Então é isso, me despeço de vocês e até semana que vem, tá? Não saiam. Ana, beijo. Tá? Tchau. Tchau, Islane. Tchau, Heloísa. Pessoal daqui, tchau. Oi, Ana. Tá gravando, Ana? Tchau, Iana. Que sono, velho. Tá gravando ainda. Ainda tá gravando. Ana, tira da gravação. E aí, de E aí? Bota o fone de Noski. Bota o fone, bota o fone. Ela levou o fone junto. Pino, aparece aí. Olá, pessoal do mundo. Estão me ouvindo bem? Estamos. Gente, eu vou interromper a gravação para começar outra, mas permaneçam na sala, tá bom? Tá certo.
Só um minutinho. Ok. Ei, Ana.